Oi gente, tudo bem? Nesta semana em Um Refúgio para o Amor, Rodrigo descobre que Luciana está grávida dele. Cláudio vence Maximino nos tribunais. E não acaba por aí. Rodrigo também vai descobrir que Luciana é filha de Cláudio e implora o perdão dela. Saiba em detalhes como isso e mais vai acontecer na novela, no resumo semanal, de 16 a 20 de outubro. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Segunda-feira, 16 de outubro, a Luciana, que terão que pedir ajuda ao pai dela para terem um local maior para continuarem com as cerâmicas. Ari te ouve e pergunta de qual pai estão falando. Luciana confessa ao amiguinho que Galdino não é seu verdadeiro pai, e na verdade, Cláudio que é. O juiz exige a presença de Pedro Campos no tribunal. Melissa chega no tribunal e diante dos Torreslanda declara seu apoio a Linhares e se senta junto a ele. Gente, parabéns para Melissa. Essa sim tem o meu respeito, decidida e ousada. Oscar pede explicações para Cláudio por ter uma conta na Europa, no qual ele recebeu 3 milhões de dólares, no dia que a empresa sofreu desfalque. Cláudio esclarece que não sabia sobre essa conta na Europa, até o dia que foi preso e sentenciado pelo juiz Dias del Olmo. Diante de todos, Cláudio acusa Maximino de ter fabricado provas falsas para que ele fosse preso há 20 anos e ressalta que isso foi uma conspiração. Terça-feira, 17 de outubro. Oscar diz que Cláudio só está fazendo tudo aquilo por vingança, porque sabe que é culpado. Bernardo consegue provar diante do juiz que quando foi feita a fraude, Cláudio e sua esposa Aurora estavam viajando e não era na Alemanha. O juiz declara ponto a favor de Cláudio e avalia como válida as passagens de avião como prova que ele estava viajando com a Aurora. Bernardo também apresenta uma prova que no momento da fraude, Cláudio estava fazendo compras e que tem o cartão de crédito comprovando isso, e alega que não tem como uma pessoa estar em dois lugares ao mesmo tempo. Vic diz a Nicole que já tentou terminar com seu ursinho, mas ele não a deixa. Vic planeja desmascarar Maximino diante de Roselena para que acabe a relação deles de uma vez por todas. Lorenzo confessa a Fabiano que não consegue se esquecer de Jana. Fabiano aconselha que o compadre não esqueça que Jana tem namorado e que é de uma posição social muito superior que a dele. Maximino diz a Oscar que Cláudio está apresentando provas muito contundentes para o juiz. Durante a pausa na audiência, Rodrigo diz a Melissa que ela está contra seu pai. Melissa pede que o primo não julgue Cláudio sem o conhecer. Patrício pergunta para a prima por que ela não tem ido na mansão. Melissa responde: "Isso eu não vou te dizer, Patrício. Pergunta para a tia Roselena." Roselena está desesperada e diz a Constanza que lhe aterroriza pensar que Maximino pode perder parte de sua fortuna. Ela diz à irmã que não vê a hora dessa audiência terminar e que espera que depois disso, Cláudio vá embora com sua filha. Jana ouve e diz que o Sr. Cláudio tem uma filha e que então ela não morreu quando nasceu. Roselena fica perplexa. Hipócrita, a lacraia diz a Jana que Cláudio tem outra filha e que ela apareceu agora. Constanza se retira do escritório ao ver como a irmã mente e engana. Maximino ordena que Oscar suborne os jurados para que Cláudio não o vença nos tribunais. Oscar se nega a fazer isso e diz que não vai arriscar sua licenciatura. A audiência retorna. Bernardo mostra ao juiz a prova que Cláudio não assinou a transferência dos 3 milhões de dólares e que, na verdade, sua assinatura foi falsificada. Brígida pressiona Julieta para que lhe dê mais dinheiro. Ela diz a perua que, se Clara precisar, está à disposição para ser sua empregada no apartamento. Jana diz a Roselena que ela fala com muita raiva de Cláudio, sendo que se dizia amiga da mulher dele. Ela também enfrenta a mãe e diz que está ciente que foi ela quem denunciou Lorenzo pela venda das tortas. Cínica, Roselena assume que sim, que foi ela quem denunciou aquele favelado. Boris e Lorenzo voltam a brigar por Jana na rua. Boris diz a Lorenzo que vai quebrar a cara dele e os dois saem aos socos. Um policial vê a briga e os separa. Roselena diz a Julieta que ainda não sabe o que está acontecendo na audiência. Julieta diz que a fortuna deles estaria em risco caso Cláudio vença Maximino. Jana e Lola veem Boris com o rosto machucado e perguntam o que houve. Boris diz que se machucou no carro. Lorenzo confessa a Estela que brigou com o namorado de Jana e que ele está morrendo de ciúmes dele com a senhorita.
Maximino diz a Cláudio que ele falsificou todas aquelas provas e que está tentando enganar o juiz e os jurados. Cláudio manda Maximino mostrar sua verdadeira cara e parar de o acusar injustamente e o chama de corrupto. Se forma um barraco na audiência e o juiz ameaça prender Cláudio e Maximino se seguirem brigando. Quarta-feira, 18 de outubro. Lúcia conta a Luciana e Arite que vai passar um bom tempo na fronteira. Lúcia descobre que Luciana está grávida e as fofoqueiras do povoado ouvem a conversa. Micaela e Sarito vão atrás de Aquiles e revelam a ele sobre a gravidez da pombinha dele. Aquiles procura Luciana e diz que está ali para se colocar à disposição dela, porque sabe que ela está esperando um bebê. Ele oferece dar seu sobrenome para o bebê de Luciana. Luciana pede que Aquiles se retire de sua casa. Do lado de fora da corte, Maximino diz a Cláudio que é melhor ele desistir de tudo aquilo, pois só está perdendo seu tempo. Cláudio diz que está evidente o medo dele. Ressalta que recuperou sua filha e agora vai recuperar sua honra. Maximino chama Cláudio de dramático e pergunta de qual honra ele fala. Cláudio responde que é a honra na qual ele perdeu há 20 anos. Madalena vai atrás de Aquiles e exige que ele deixe Luciana em paz. Aquiles enfrenta Madalena e diz que sua única intenção é ajudar Luciana e seu filho, e nada mais. Ofélia conta a Estela e Violeta que Lastra foi atrás dela e levou flores para ela. Violeta diz que Lastra é terrível e não vai deixar Ofélia em paz. Madalena diz a Aquiles que ninguém no povoado gosta dele, e sim sentem medo das maldades dele. Ela adverte o velho babão que Luciana tem um pai que a defenda, e é melhor ele manter distância dela. Marcial tenta se reconciliar com Violeta. Violeta acaba cedendo. Os dois acabam confessando que se amam e se beijam. Cláudio e Luciana se falam por telefone, e ele diz que a audiência ainda não foi finalizada e que o juiz está investigando as provas que ele apresentou. Luciana declara seu apoio para o pai e diz que vai rezar bastante para que ele seja declarado inocente. Anoitece. Patrício diz a Roselena que o juiz está analisando as provas que Cláudio apresentou e que em 2 dias retomarão a audiência. Roselena fica muito tensa. Na empresa, Maximino e sua gentalha tentam encontrar uma saída para que Cláudio não seja inocentado. De volta a casa, Maximino diz a Roselena que Cláudio está decidido a tudo e que se ganhar, ele pode recuperar tudo o que é seu por direito. Roselena, lacraia, diz ao marido que se ele conseguiu culpar Cláudio há 20 anos, agora mais do que nunca ele conseguirá fazer com que ele não seja declarado inocente. Passa-se 2 dias. Na audiência, todos aguardam ansiosos a decisão do juiz. Rodrigo, babaca, diz a Patrício que saíram dali vitoriosos e que todos vão saber quem é Cláudio Linhares. Oscar diz a Maximino que tentou subornar alguns jurados, mas nem todos aceitaram. Maximino pensa em subornar o juiz, mas Oscar adverte que ele pode se dar muito mal. Roselena chega na audiência e interrompe o juiz. Ela se apresenta como Roselena Torreslanda e que está ali para apoiar seu marido. Desmiolada, a louca tenta manipular os jurados para que não declarem a favor de Cláudio. O juiz dá um basta na cobra e manda ela se sentar e não se aproximar dos jurados. Clara manda desmontar a academia de Rodrigo dentro de seu apartamento, para construir o quarto de seu bebê. Bernardo consegue provar que Cláudio e Pedro Campos não eram cúmplices. O juiz diz a todos que não vai cometer uma injustiça como foi feito há 20 anos e pede que os jurados votem sua decisão. Nesse momento, chega um homem no tribunal com um documento dizendo: "Um momento, senhor juiz. Essa aqui é a prova que vai mudar todo o destino dessa audiência." Padre Honesto pede a Matilde o contato de Luciana e Brígida ouve atrás da porta. O homem mostra ao juiz um documento que prova que Pedro Campos é o único responsável pela fraude cometida há 20 anos e que incriminou o advogado Linhares. É revelado que esse homem é o juiz Dias Del Olmo, o mesmo que declarou Cláudio culpado. Dias diz ao juiz que cometeu um grave erro no passado e que ele deve consertar essa injustiça. Os Torreslanda estão desesperados e tensos. Clara conta a Julieta sobre os problemas que está tendo em seu casamento com Rodrigo e que até agora não tiveram intimidade. O júri declara a favor de Cláudio como inocente. Roselena, Maximino e Rodrigo surtam. Cláudio e sua equipe comemoram.
Rodrigo, nojento, otário, diz à mãe e Patrício que Cláudio pode ser declarado inocente, mas que para ele, esse homem é um maldito infeliz. Patrício diz que Cláudio é inocente e que agora sim a justiça foi feita. O juiz chega ao veredito final e declara Cláudio Linhares como inocente dos crimes que o acusaram há 20 anos. Ele ainda declara que não tem como compensar por 20 anos perdidos, porém, metade de tudo que é dos Torreslanda, incluindo a empresa, será transferido para Cláudio. Maximino e os Torreslanda vão à loucura com a decisão do juiz. Clara diz a Julieta que espera que os Torreslanda vençam a audiência, porque caso contrário, não quer imaginar o drama que as espera. Roselena quase vai para cima do juiz, mas é controlada por Rodrigo. Oscar tenta apelar, porém o juiz diz que sua decisão foi justa e que Maximino tem um prazo de 72 horas para cumprir sua sentença. Na saída da audiência, os Torreslanda são abordados pela imprensa, porém fogem depressa. Cláudio aparece ali fora e dá entrevista aos jornalistas. Ele pede a eles que coloquem em todo o país sua inocência e comemoram. Quinta-feira, 19 de outubro. Ernesto tenta se comunicar com Luciana e Procópio diz que vai avisar a moça da chamada dele. Maximino chega furioso em casa e Roselena diz que é um absurdo Cláudio ter ganhado o julgamento. Ela diz que até um pobre diabo como Cláudio pode mais do que Maximino. Revoltado, Maximino manda a esposa calar a boca diante de todos e o deixar em paz. Matilde se alegra ao saber que Cláudio foi declarado inocente. Brígida, Momo, liga para Clara e revela que Cláudio foi declarado inocente e ganhou o julgamento. Clara fica surpresa. Patrício questiona o pai o porquê não tentou defender Cláudio no passado, se eram amigos, quando este foi acusado de fraude. Bernardo, Norma, Cláudio e Melissa bridam a vitória do advogado. Cláudio os agradece pelo apoio e diz que nada daquilo estaria acontecendo se não fosse a ajuda deles. Maximino diz a Patrício que ele e Cláudio eram muito amigos, quase irmãos, e que tinham uma mente brilhante para os negócios. Patrício pergunta ao pai então quando as coisas mudaram. Maximino diz que Cláudio traiu e cometeu a fraude. Patrício não acredita em Maximino e diz que a justiça já declarou Cláudio inocente. Procópio avisa Luciana que muitas pessoas estão ligando para ela. Roselena diz a Constanza que Cláudio foi declarado inocente e que ganhou o julgamento. Constanza diz: "Ah, que bom, finalmente começou a se fazer justiça pelo Cláudio Linhares." Roselena fica indignada e diz à irmã que Melissa apoiou Linhares. Ela diz que seria o cúmulo se a sobrinha se apaixonasse pelo pior inimigo da família. Luciana se comunica com Cláudio e ele revela que ganhou o julgamento contra os Torreslanda. Luciana fica muito feliz e diz: "Que alegria, papai." Cláudio fica emocionado ao ouvir Luciana chamá-lo de pai pela primeira vez. Ele diz que fica muito contente ao ouvir ela o chamar de papai e os dois comemoram a vitória. Rodrigo, boboca, idiota, diz a Maximino e Oscar que eles devem apelar, porque é um absurdo Cláudio ficar com metade de tudo que é deles. Maximino diz que é claro que apelarão. Patrício pergunta ao pai quem é Pedro Campos e por que esse homem mudaria tudo no julgamento. Oscar responde que Pedro Campos era um empregado da área de finanças. Maximino diz que Pedro era muito próximo de Cláudio e se incomoda pelos questionamentos de Patrício. Louca, desesperada, Roselena diz ao padre Honesto que Cláudio ganhou o julgamento e que agora é dono da metade de tudo que é deles. Nesse momento, Luciana liga para o padre e Roselena fica chocada. Honesto pergunta como Luciana está e diz que está com saudade dela. Roselena, lacraia, faz questão de falar alto e diz: "Quando o senhor estiver desocupado, padre, me avisa. Não posso esperar o senhor terminar de conversar com essa mulher para falar comigo." Luciana ouve a voz da demônia e se assusta. Mais tarde, Brígida diz a Roselena que descobriu que Luciana está esperando um filho de Rodrigo. Matilde chega ali e Roselena, furiosa, a maltrata e diz que havia advertido para que não contasse para ninguém sobre a gravidez de Luciana. Roselena, cruel, quase agride Matilde, mas é impedida por Patrício, que ordena que a mãe solte sua babá. Patrício pede que Brígida guarde sua língua para Julieta e Clara e manda ela arrumar suas coisas e ir embora de sua casa. Ele diz a Roselena que Brígida é cúmplice de Julieta e Clara e que conta tudo o que acontece ali na casa deles. Roselena intervém e defende a Momo fofoqueira.
Matilde pede que Patrício vá com ela para o quarto e deixe que Roselena e Brígida conversem. Patrício adverte Brígida que da próxima ela não terá salvação e que ele e Rodrigo a expulsarão da mansão. Já em seu quarto, Patrício diz a Matilde que para seus pais renunciar metade da fortuna deles será difícil. Jana ouve e descobre que Cláudio ganhou o julgamento. Feliz, Luciana conta a Paz, Madalena e Arite que seu pai foi declarado inocente. Todos comemoram. Anoitece. Rodrigo está todo emburradinho por sua família cebosa ter perdido o julgamento. Clara, furiosa, chega ali na empresa e pergunta que horas ele pensa em atendê-la. Nervoso, Rodrigo diz que estava muito ocupado para perder seu tempo ouvindo reclamações dela. Clara discute com o marido e diz que não vai fazer o papel da boa e doce esposa. Rodrigo manda ela tirar o doce e boa, porque nem esposa ela é para ele. Depois, Rodrigo vai ver Patrício e diz que já não suporta Clara. Patrício diz que isso foi decisão dele e que se estivesse com Luciana, seria o homem mais feliz do mundo. Rodrigo pede que Patrício pare de falar de Luciana. Patrício diz que eles sempre estarão unidos, porque o destino quis assim. Luciana conta a Paz que escutou a senhora Roselena no telefone enquanto falava com o padre da capital. Paz diz a Luciana que Roselena jamais terá tranquilidade enquanto não se arrepender de todo o mal que causou. Patrício revela a Rodrigo que Luciana está grávida, esperando o filho dele. Rodrigo fica chocado. Patrício conta toda a verdade para Rodrigo sobre a gravidez de Luciana e diz que ela havia lhe pedido para guardar segredo. Rodrigo está perplexo e diz que se casou com Clara pela obrigação que ela estava grávida, sem imaginar que Luciana também estaria. Patrícia aconselha que Rodrigo deixe tudo e vá atrás de Luciana. Rodrigo pergunta ao irmão se Roselena sabia da gravidez de Luciana e Patrício confirma. Rodrigo fica furioso e diz que não entende o ódio da mãe por Luciana. Rodrigo vai atrás de Roselena e ela diz que está rezando. Ele diz que Deus não ajudaria a mãe a mentir e que se reza tanto é para pedir perdão por tantas injustiças que faz. Roselena fica chocada quando descobre que Rodrigo já sabe sobre a gravidez de Luciana. Ela diz ao filho que a única coisa que a move é o amor por seus filhos e ressalta que seu único pecado é amá-los demais. Rodrigo diz que esse amor dela é errado, pois os machuca e os entristece. Ele diz que sua vida inteira é Luciana e que sempre a amará. Quando Rodrigo sai dali, Roselena surta e insulta Luciana, dizendo que a odeia. Sexta-feira, 20 de outubro. Clara liga para Roselena, perguntando se Rodrigo está na casa dela. Roselena diz que não sabe e que é dever dela saber, porque ela é sua mulher. Clara fica perplexa ao saber que Rodrigo já sabe que Luciana está grávida. Aquiles diz a Procópio que vai voltar a viajar para a capital, pois tem um assunto pendente, se referindo a Violeta. Marcial diz a Aldo que a Boate Inferno não é o que parece. Aldo diz que Marcial também não é o que parece. Lastra pede ajuda de Violeta para conquistar Ofélia e diz que quer a ajudar. Violeta se recusa a ajudar o urubu ceboso e inventa desculpas. Clara diz a Rodrigo que ele a machuca com seu desprezo e que os dois terão filho. Rodrigo diz que Luciana também está esperando o filho dele. Clara, venenosa, tenta manipular Rodrigo para que ele tenha dúvidas da paternidade do filho de Luciana e sugere que Cláudio Linhares possa ser o pai da criança. Emocionado, Cláudio diz a Bernardo que Luciana o chamou de papai pela primeira vez. No dia seguinte, Rodrigo chega a São Francisco do Alto e deixa Luciana chocada. A sós, Rodrigo pergunta se é verdade que ela terá um filho dele, e Luciana confessa que sim. Ele pergunta o porquê ela não disse nada sobre isso. Luciana diz que seu filho será criado por ela, que só quer tranquilidade, que cada um siga sua vida. Rodrigo diz que tem todos os direitos com seu filho, porque é pai dele. Luciana diz que não precisa dele e pede que fique com sua família e esqueça que ela exista. Rodrigo pergunta se Luciana já se esqueceu dele. Ele diz que não vai aceitar que ela dê o sobrenome de Cláudio Linhares para seu filho e insinua que eles têm algo. Patrício comenta com Maximino, Oscar e seus amigos que Rodrigo descobriu que Luciana está grávida e deve estar com ela nesse momento. Clara diz a Julieta que, com certeza, Rodrigo está com a maldita vadia, se referindo a Luciana. Durante uma conversa com Cláudio,
Melissa descobre que Luciana está grávida. Luciana diz que Rodrigo está muito doente e, finalmente, revela que Cláudio Linhares é seu pai. Rodrigo fica chocado com a grande revelação. Roselena vai atrás de Padre Honesto e pede desculpas por sua reação da última vez que estiveram juntos. Luciana diz a Rodrigo que Cláudio e Aurora são seus verdadeiros pais. Ela confessa que Roselena a entregou quando era uma bebê para os jardineiros que trabalhavam na mansão na época, que resultaram ser Paz e Galdino Jacinto. Luciana diz que a mãe dele enganou seu pai, fazendo ele acreditar que ela havia morrido. Cláudio diz a Melissa que vai aceitar metade da fortuna Torreslanda, por sua filha e por seu neto. Rodrigo está em choque total com a revelação de Luciana. Luciana conta com detalhes para Rodrigo como ela e Cláudio descobriram que era pai e filha. Ela ainda se desculpa com o amado por ter dito uma verdade que não lhe correspondia. Ao se dar conta que foi um bocó, Rodrigo implora o perdão de Luciana e se ajoelha perante ela. Rodrigo diz a Luciana que repudia seu casamento com Clara, porque só pensa nela a todo momento. Luciana e Rodrigo sofrem juntos. Paz e Madalena chegam em casa e encontram Luciana e Rodrigo chorando. Rodrigo pede perdão a Paz e diz que agora entende o porquê ela disse que a família dele nunca aceitaria a relação entre ele e Luciana. Ele diz à senhora que não cumpriu sua promessa com ela e agradece por ter cuidado de Luciana e a amado como se fosse sua verdadeira filha. Mais uma vez, Rodrigo pede perdão a Luciana e diz que nunca se cansará de pedir desculpas por ter sido tão injusto com ela. Rodrigo se despede de Luciana com um beijo, beija a mão de Paz e vai embora. Como já era de se esperar, Luciana chora, chora e chora. Valentina mostra a Clara e Julieta o jornal com a notícia que Cláudio é inocente e dono da metade da fortuna Torreslanda. Julieta diz que Luciana vai ficar com metade de tudo que é delas. Vic e Nicole descobrem que Maximino perdeu metade de sua fortuna para Cláudio Linhares. Rodrigo volta para a capital. Paz diz a Luciana que com certeza Rodrigo vai enfrentar Roselena e ela ficará furiosa. Rodrigo exige explicações para Maximino por ter ocultado dele que sua mãe entregou Luciana quando era uma recém-nascida. Ele diz ao pai que agora compreende o ódio de Cláudio e ressalta que em seu lugar os odiaria ainda mais. Maximino fica sem graça e Rodrigo diz que Roselena é uma criminosa e que não pode ser sua mãe. Maximino conta a Rodrigo com detalhes o porquê Roselena fez o que fez e garante que ela sentia muita inveja de Aurora Linhares. Rodrigo diz a Maximino que a vida de mentiras de sua mãe o afetou, pois acabou se divorciando da mulher que ele ama de verdade. Ele diz que ele que pagou pelo pecado da mãe e arruinou sua vida. Rodrigo volta para seu apartamento e encontra Clara furiosa. Ela exige que o marido lhe diga onde estava, mas Rodrigo se tranca no banheiro e a ignora. Rodrigo sai do banheiro para ir pilotar e garante a Clara que não quer saber nada dela e nem de sua mãe.